amigos, meu nome é Eliane, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma exposição doutrinária. Nossos estudos desse mês têm como referência a Revista Espírita de 1858, intitulada Um Tesouro Incalculável. O tema de hoje escolhido é a fatalidade e os pressentimentos. Quem vai falar para nós é a nossa grande amiga aqui do Irmã Rosa, Miriam Nascimento. Para que a gente possa dar início, fazermos uma harmonização, a página escolhida foi extraída do livro Nascer e Renascer, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitula-se Fatalidade e Livre-Arbítrio. Antes do regresso à existência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos seja levado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e resignação, a paciência e o valor. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confidentes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção da volta. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado. Somos herdeiros do nosso pretérito e, nessa condição, arquitetando nossos próprios destinos. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Instintivamente tornamos despreocupados a caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais que se nos fossem duros algozes, quando somente com auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. É por isso que fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos de nossa jornada planetária. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade, em variados momentos de nossa vida. O mapa da regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas no pretérito remoto e próximo. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na estrada que o mundo nos oferece. Aceitemos os problemas e as inquietações que a terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos, fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas, porque, conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Vamos então, meus irmãos, nesse momento orar. Divino Mestre, embalados por essas palavras de orientação, nós agradecemos ao nosso Pai, Senhor da vida, por mais essa oportunidade bendita de reencarnação. E através dessa oportunidade da vida, podemos cumprir o que for planejado por nós no plano espiritual. Que nós aproveitemos todos os momentos, todos os obstáculos, todas as horas de amargura, de felicidade, de dor, de consolo,
para que a gente possa sair vitorioso dessa vida, dessa encarnação, levarmos em nosso espírito, cravados para sempre, as lições aqui aprendidas nesse planeta, nesse momento. Que todos nós possamos dar glórias à nossa vida, a essa oportunidade que o Pai nos concede de corrigirmos os nossos desvios, de nos aproximarmos dos nossos desafetos, de aprendermos e sairmos daqui melhores, espíritos em condições melhores do que quando aqui chegamos nesse planeta escola, nesse planeta hospital, nesse planeta que nos traz tantos ensinamentos. Pai Jesus, espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, nos intua nesse momento, tragam as suas bênçãos para que tenhamos um momento de aprendizado edificador e tenhamos um bem-estar, equilíbrio e harmonia. Sua paz esteja sempre conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então, com amor, com carinho, com atenção, nossa amiga Miriam. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Que bom, mais uma semana se inicia e nós estamos aqui nessa oportunidade com nossos corações unidos a Deus, nossos pensamentos vibrando junto com Jesus, né, para mais uma semana de reflexão. Estamos no mês de outubro ainda, falando do tema da Revista Espírita de 1858, e o tema de hoje é muito interessante, vem nos falar sobre fatalidade e pressentimentos. Muitos de nós já passamos por situações ou já presenciamos, né, fatos que me fizeram trazer essas perguntas, as perguntas que o texto de hoje também nos traz. Vem nos falar sobre o acaso. Será que o acaso existe? Será que os nossos destinos já estão traçados? Será que existe algum tipo de influência nos nossos destinos? E Kardec, então, registra nesse capítulo, nessa parte da Revista Espírita, uma correspondência que foi recebida de uma pessoa, de um homem, que se viu numa situação como essa, né? E queria, então, uma orientação. Ele havia passado por uma experiência muito trágica, né, que foi o naufrágio de um barco. Ele estava numa embarcação junto com mais 7 pessoas e aconteceu durante um temporal, um acidente, essa embarcação acabou naufragando e desses 8 tripulantes, somente 4 sobreviveram. Ele estava entre os sobreviventes e ele então começou a fazer alguns questionamentos, até porque ele enxergou naquele conjunto de pessoas, pelo menos 2 pessoas que ele tinha certeza, né, que deveriam ter sobrevivido, por serem pessoas boas, pessoas que estavam ali em missão, que estavam indo a caminho de uma tarefa importante. E ele não se via assim uma pessoa tão importante naquele momento para ele sobreviver. Até porque ele já havia passado por outras situações como essa, bem semelhantes, por várias vezes, e a todas elas ele sobreviveu. Então houve ali uma grande pergunta, né? Ele traz um grande questionamento, se existe ali alguma força positiva, né? Uma força negativa que possa provocar esse acidente, e se existe também alguma influência positiva que o salve daquele acidente, né? Que tenha ali proporcionado a ele uma certa proteção, uma certa sorte, mediante aquilo que eles têm vivenciado. Esses perigos, eles são provocados por espíritos mal intencionados e nós podemos ser salvos desses perigos por espíritos bons? Então, com esses questionamentos, Kardec, né, e os companheiros ali da Sociedade Parisiense evocam São Luís, que de forma sempre de boa vontade, né, vem trazer instruções. Então o Espírito São Luís vem trazer instruções acerca, né, dessas questões que com certeza também já passaram pelas nossas mentes.
E São Luís vai envolver ali, respondendo, né, as perguntas de Kardec, 3 aspectos, três olhares, né? O primeiro olhar sobre a escolha das provas. Depois ele vai falar sobre o olhar que podemos ter em relação ao livre-arbítrio, né? O que é realmente a fatalidade, o que é o livre-arbítrio. E depois ele vai falar sobre a influência dos espíritos, a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e ações. E aí nós recordamos da mensagem, vamos lá na mensagem inicial, que o Espírito Emmanuel trouxe, que a nossa companheira Eliane leu, né, para nós, em que ele vai falar sobre a questão da fatalidade do livre-arbítrio, começando justamente pela ideia que nós temos do destino. O que é esse acontecimento? Que parece estar ali destinado a nós, né, a acontecer. Será que foi provocado por um mau espírito? Será que realmente existe ali uma influência que nos levou ao perigo? Então Emmanuel reforça essa ideia, que Kardec também vai trazer no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que vai falar do mundo dos espíritos, né? Vai falar da escolha das provas, que nós precisamos sempre nos visualizarmos como espíritos, individualidades, e que nesse período da erraticidade, que é o período que compreende uma encarnação entre uma reencarnação e outra, que nós planejamos. Nós estamos ali pensando, avaliando, vivenciando também a nossa experiência de jornada evolutiva. E que existe sim uma programação, né? Porque essa programação ela vai incluir atender necessidades do espírito, necessidades de burilamento, necessidades de ajustes. Então, que na verdade o que nos parece ser um destino, algo que já está programado, na verdade partiu de um princípio do nosso livre-arbítrio, que aliás é uma lei, a lei de liberdade, que está lá na terceira parte também do Livro dos Espíritos, passando, né, para nós também o conceito de fatalidade. Então, estamos ali no primeiro aspecto desse contexto que São Luís traz, dessa percepção, e que Emmanuel também nos reforça, das nossas escolhas. O espírito suplica, solicita a oportunidade da reencarnação, para que ele possa ali fazer os ajustes necessários, a reaproximação com seus adversários, trabalhar aquilo que ele já conquistou para que se fortaleça. E também, como na situação de prova, passar por situações que venham a desenvolver e a trabalhar aspectos morais importantes para o espírito. Questões que muitas vezes no passado não conseguiram ser superadas, não conseguiram ser aprendidas. E aí, então, o próprio espírito, nós, é que fazemos essas escolhas. Então, ali há, por trás dessa visão, aparentemente, do destino, né, dessa ideia de destino, na verdade, há, antes, no planejamento, uma escolha. A escolha e o exercício do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, como algo inerente ao espírito, vai também sendo trabalhado e se manifestando na medida em que nós amadurecemos. Como uma criança que, quando mesmo como espírito, não consegue exercitar a sua plenitude por conta das suas limitações físicas. Então ela precisa de auxílio nas suas decisões, ela precisa do auxílio no seu caminhar, porque ela não tem ainda plenas condições. Então sempre tem alguém ali para orientar. Na medida que ela cresce, que ela consegue desenvolver mais os seus sentidos, né, a sua capacidade de raciocínio, o espírito vai se manifestando cada vez mais e consegue firmar a sua autonomia e tomar as suas próprias decisões. Então, assim, nós também, no nosso planejamento, também contamos com esse auxílio, né, dos bons espíritos que nos auxiliam nessa parte do nosso planejamento. Bem, vem um outro questionamento, né, que São Luís vem explicar, quando esse companheiro, quando Kardec, né, que vem da história desse companheiro, mas que Kardec traz uma pergunta sobre a questão de que se
temos lá já a ciência, né, de que somos nós que escolhemos as nossas provas e que determinam esse certo agendamento. E Kardec, inclusive, vai falar do gênero das provas. É aí nesse ponto que São Luís vai falar, né? Porque ele diz assim, olha, os espíritos, então, não existe então uma influência para que aquele acontecimento ruim seja manipulado por um espírito mal intencionado e que se a gente escapar dele, seja ali manipulado por um espírito bom. Então, volta lá o outro olhar, vem um olhar da questão da influência dos espíritos, né? Então, quando nós fechamos a ideia da escolha das provas e nós entendemos que é como se fosse um agendamento, a gente agenda o nosso dia, todos os nosso dia a dia, os nossos afazeres, com horário, o local onde vamos, com quem vamos estar, como vamos nos deslocar, tudo que vai acontecer. E mesmo assim, na nossa programação, nem sempre tudo acontece como nós planejamos, né? Às vezes existem algumas interferências, algumas coisas e escolhas que nós fazemos que muda o sentido daquele agendamento. Então ele vai dizer que o gênero das provas, ele não fecha exclusivamente, de forma detalhada e muito específica, o momento da morte, a forma da morte, o local da morte. São gêneros de provas, não só da morte, como das experiências, dos sofrimentos em geral, das situações que a gente se coloca, que não necessariamente levam ao desencarne, né? Então que o espírito, sabedor das suas necessidades, ele vai ali escolher o ambiente que vai nascer, que vai conviver, as pessoas com quem ele vai conviver, as situações que aquele ambiente podem propiciar e que ele vai vivenciar. Então, sendo assim, ali terá um aprendizado correspondente. Não é algo muito específico. Por quê? Porque isso sempre vai depender das escolhas, não só as nossas, como daqueles que estão também no ambiente, né? Então ele vai, nessa segunda questão, ele vai perguntar assim, na iminência desse acidente, né, aquele perigo iminente, parece que o livre-arbítrio, naquele momento, no momento anterior, o livre-arbítrio foi exercido, mas naquele momento, parece que o livre-arbítrio não tem mais valor, né, a sensação que dá. Então ele se pergunta, se é um mau espírito que provoca esse acidente, né, de algum modo, é a causa, né? Ou no caso, se você escapa, se é um bom espírito que vem em seu auxílio. Então ele vai dizer que os bons espíritos e os maus espíritos não podem sugerir senão apenas bons ou maus pensamentos. Mas essa interferência direta na ação, ela não existe, não é permitida por Deus. Justamente porque ela derrogaria a lei de liberdade. Então, se nós estamos ali passando por um perigo e nós conseguimos, de alguma forma, somos provocados, né? Os espíritos mal intencionados, eles provocam muito mais aquilo que ainda há de muito suscetível em nós, como a falta de atenção, às vezes um orgulho exacerbado, um tipo de sentimento que nos provoca desequilíbrio, a cólera, né? Que nos causa ali nos tira do foco, que nos faz perder muitas vezes o controle, o discernimento, e provocando isso nos deixa mais suscetível àquele perigo, a sucumbir àquele perigo. Nos leva, né? Mas não são eles que criam a situação e que nos jogam lá. Assim como também não são os espíritos bons que nos tiram automaticamente, eles também nos influenciam pelos bons pensamentos. Tanto que ele diz, São Luís diz, né, se você sobrevive a esse impacto, né, se você sofre achando que é esse problema, né, esse perigo, veio sob uma influência negativa, você vai logo associar, nossa, tudo acontece na minha vida porque existe uma influência, porque alguém fez, porque algum espírito está querendo o meu mal, porque alguém desejou o mal e esse espírito foi o medianeiro, né, desse mal. Mas se eu sobrevivo, né, e eu posso agradecer e reconhecer, aproveitar essa oportunidade de eu ter passado por essa prova e ter aprendido com ela, valorizar os momentos, né? Quantos de nós estamos aprendendo a valorizar muito mais o tempo, a família, nessa grande prova que todos nós estamos passando em relação ao Covid-19, né?
Todos nós estamos passando de formas diferentes e com certeza toda a forma como nós tratamos, né, como nós lidamos com isso, vai partir sempre da nossa liberdade, das nossas escolhas. Então é como se a gente fosse escolher uma roupa numa loja. Eu sei que a roupa tem que atender às minhas necessidades, eu entendo quais são as minhas necessidades. Eu posso chegar lá e sofrer uma influência, receber uma influência de um vendedor, de alguém que esteja comigo, me dizendo qual a melhor formato, a melhor cor, né, o que está mais de acordo. Mas eu vou tomar a decisão, sou eu que vou comprar, sou eu que vou levar aquela roupa para casa para atender as minhas necessidades. Então as influências acontecem, como Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, dessa influência oculta. O tempo todo somos influenciados, mas ela não acontece diretamente no caso do fato material. Aqui a análise é no caso dos acontecimentos materiais. E por que ele vai trazer essa pergunta, né? Porque na medida em que a gente sabe que esse destino, que esse acidente, né, que nós às vezes, no caso aqui dele foi um acidente, estava ali no seu destino, na verdade na sua programação, vivenciar aquela experiência, os bons espíritos podem de alguma forma nos intuir, nos fortalecer para nos tornar mais fortes, assim como os maus espíritos podem de alguma forma nos influenciar para nos apavorar, né? Para nos causar, nos levar a uma situação extrema de descontrole. Isso me faz lembrar um caso trazido por Manuel Filomeno de Miranda na psicografia, através da psicografia do Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro ele conta vários casos vivenciados na época do Carnaval com a equipe de Bezerra de Menezes, e que Filomeno de Miranda acompanhando, né, muitas dessas saídas, desses atendimentos. Ele me chamou a atenção um atendimento de uma família que estava no meio daquela festa, né, do Carnaval, assistindo o desfile na época dos blocos, né, e num ambiente que reunia e propiciava de alguma forma algum perigo. Por quê? Reunia pessoas que estavam em estado alterado de consciência, seja por uso de drogas, né, lícitas ou ilícitas, pela própria impulsividade, desejo, né, de se sentir ali livre de qualquer regra. Então, as pessoas estavam muito exaltadas, né, com a ideia de que aquilo era um momento de liberdade, de felicidade total, quer dizer, não há regra, não há limites. E as vibrações, né, em volta também muito propícias para que algo de errado acontecesse. Então essa família ali, de certa forma, ela sabia que andando naquela área, ela correria o risco de, em algum momento, sofrer algum tipo de interferência negativa, porque tudo ali no ambiente estava com esse cenário, né, com essas características. E assim, eles estavam ali com as melhores das intenções, mas estavam realmente num lugar que oferecia risco. E em um determinado momento, dois homens se aproximam e começam a, de certa forma, incomodar a mãe e a filha. E o pai, né, começa então, tenta ali no primeiro momento não reagir, mas depois a cólera vem, né, e ele vem e começa a discutir, começa a debater, começa a reagir àquela violência que ele estava recebendo. E uma violência passiva acabou gerando uma outra violência, né, uma passiva quase ativa, e que culminou numa violência ativa, que foi um dos homens estava armado e acabou ferindo ao ponto, né, de causar então a morte daquele homem na frente da família, enfim, naquela situação. E aí o que Filomeno traz para nós é que ele narra esse processo quando o espírito chega dessa morte impactante, ainda sentindo as dores que o corpo físico que pereceu, mas ele percebia, sentia aquelas dores, né, como se ainda tivesse ali o corpo físico, e todo um misto de sentimentos que estavam ali, de raiva, de desejo, o sofrimento de ter se separado da família, de aquilo ter acontecido de uma forma tão rápida, né, tão bruta. E então há ali um diálogo dos espíritos que amparavam,
Primeiro, de um diálogo generoso, de quando, em relação a esse tipo de acontecimento, em que a equipe não estava ali para julgar nem aquele que sofreu a violência, nem aquele que fez a violência, que cometeu o crime, né? Mas para auxiliá-los, que ambos precisariam de auxílio, porque ambos são espíritos, criaturas divinas. Então eles não estavam ali para fazer nenhum tipo de julgamento, né? E que o que eles observaram é que o questionamento que surgiu dali é que, poxa, como que uma pessoa de bem que estava ali no meio daquele, né, morreu, teve o seu destino ali concretizado de retornar, de desencarnar-se, já que todos nós, é a única fatalidade que existe, é o momento de reencarnar, de nascer e de morrer, né? Todos nós estamos passaremos por essa fase, disso a gente não vai ter como escapar, né? Todos nós passaremos por isso. Mas por que dessa forma? E por que uma pessoa foi responsável por esse desencarne? Quer dizer, existia no planejamento dele ele morrer assassinado? E existia no planejamento daquele a missão de assassiná-lo para que se cumprisse o planejamento? Então são perguntas que com certeza a gente faz hoje, ainda mais no momento, né, que a gente vive às vezes tanta violência, de relatos de balas perdidas, de interferências, né, tão pungentes, que nos deixam realmente às vezes muito atordoados, né? E aí um resumo assim que os espíritos fizeram, né, o diálogo, é que na verdade aquele homem, ele realmente, pelo planejamento dele, o gênero de provas que ele tinha passado daquele momento, ele teria que passar no momento de desencarne por uma morte impactante, mas que ela não precisaria ser daquela forma. Ela poderia ter sido por uma doença, por um acidente, não necessariamente da forma como foi, que aquela forma poderia ter sido evitada, né? Então, novamente lembrando que eles não estavam ali julgando, eles estavam fazendo uma avaliação dessa ideia que a doutrina espírita traz para nós, dessa escolha das provas e da forma como o livre-arbítrio influencia naquilo que a gente entende como destino. Então existia sim a necessidade daquele homem, que não existia uma hora marcada, um local marcado com aquelas pessoas marcadas, mas existia um contexto, existia um cenário, e que aquilo poderia ter sido evitado naquele formato. Então, mostrando para nós que as nossas escolhas, todas elas, trazem consequências, e que todos nós estamos ou teremos que administrar essas consequências, né? Hoje, atualmente, estamos aqui com causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições, além de tormentos voluntários, coisas, sofrimentos, situações que nós nos colocamos ou que potencializamos, que não são necessários passar, mas que nós muitas vezes buscamos, né? Muitas vezes problemas, situações, e potencializamos o problema, em que na verdade poderia ser passado de uma forma mais amena, assim como podemos também amenizar o sofrimento, porque as provas elas trazem para nós a característica, né, de reforçar no espírito a capacidade de regeneração, de conhecimento. Então, se você antecipa esse aprendizado, né, as provas também são minimizadas. Para cada grau, inclusive, de evolução, né, do espírito, as provas seguem em muitos outros mundos, mas não com o caráter que tem, por exemplo, no nosso mundo de provas e expiações. O caráter ainda que carrega um sofrimento, que ainda está suscetível a tantos ambientes, né, com violência, com situações realmente muito impactantes. Bom, e ele então fecha esse raciocínio da escolha das provas, do livre-arbítrio, com essa questão da influência dos espíritos sobre a matéria, como é o que ele está atendendo aqui a correspondência, né? Então ele vai fazer uma pergunta, por exemplo, em relação a uma ponte. A pessoa está passando numa ponte, a ponte cai e a pessoa acaba desencarnando. Existe ali a influência de um espírito que faz com que aquela ponte desabe? Ou alguém que, como Kardec traz no Livro dos Espíritos, o exemplo da escada, alguém que subiu naquela escada e o espírito provocou a queda dele, empurrou, ou fez a escada cair, a escada quebrar.
Então os espíritos novamente, São Luís, né, e tanto São Luís como lá no Livro dos Espíritos, os espíritos vão trazer novamente a ideia de que essa influência, ela tem um limite. Ela não é diretamente, não é o espírito que vai ali tanto desviar a bala que está sendo vindo de um tiro em direção a alguém, como não é o espírito que está quebrando a ponte, né, ou que está segurando a ponte lá para a ponte não cair. A ponte quebrou porque ela é um elemento material e ela estava em situação degradante, que qualquer pessoa que passasse ali corria o risco dela desabar naquele momento, né? Por todas as condições físicas que a ponte apresentava, os intempéries externos, né? Tudo aquilo que estava ali influenciando externamente, fisicamente a ponte, ou a escada. O que acontece, que São Luís explica, é que, de alguma forma, se existia ali uma programação daquela prova, daquele momento acontecer, daquele espírito desencarnar naquela condição de um acidente, alguma coisa assim, ele está ali sendo de alguma forma direcionado, intuído para aquele local, né, que vai acontecer. Assim como nós também somos intuídos muitas vezes para que não passemos por determinado lugar, né? Ele conta esse caso também de uma senhora que está ali, que ouve, né, praticamente em sua mente ali um pensamento, olha, não faça isso, não vá, né, volte para casa, e ela chega no caminho, volta para casa, não, mas o que eu estou fazendo em casa? Eu vou voltar de novo, e acaba acontecendo um acidente. Então ele pergunta, mas isso é o quê? Isso é o espírito falando o que eu devo fazer? Não, é um instinto, nesse caso é um instinto. Como nós já temos uma programação, de alguma forma isso fica uma impressão, uma vaga impressão em nós. E o instinto, o nosso instinto de sobrevivência, de proteção, né? Ele automaticamente ele nos mostra alguns caminhos. Ele já vai falar, melhor não ir, melhor não fazer, melhor não seguir. E isso gera uma sensação, então, de um pressentimento. Eu estou pressentindo que ali há um perigo, né? Que ali eu não devo fazer isso. Ou estou pressentindo que ali existe sim uma condição boa para eu seguir. Leon Denis, no problema do ser e do destino, né, que nós inclusive já estudamos aqui, ele vem até falar sobre isso, a questão do pensamento, esse exercício que nós podemos fazer de ouvir essa voz interior, de nos concentrarmos na questão, né, nas nossas vivências, enfim, daquilo que precisamos encontrar esse caminho. Então, os bons espíritos, eles podem sim nos orientar, nos direcionar, mas não dizer o que vamos fazer. Isso, aquilo que está, o caminho a seguir, né, aquilo que é seguro, esse é um instinto que se manifesta muitas vezes dentro dessa sensação de pressentimento que nós temos. Inclusive, nesse caso que nós trouxemos de Filomeno de Miranda, um grupo de espíritos que estavam ali acompanhando relatam que eles, inclusive, tentaram, né, de alguma forma, se conectar mentalmente àquele homem para que ele saísse daquela situação, que ele não entrasse na provocação e que ele pudesse buscar ação policial, mas não conseguiram contato mental. Então, muitas vezes, nós até tentamos, daí os espíritos até tentam, né, nos orientar, mas nós nem sempre estamos conectados. Então, isso é uma coisa também importante para a gente observar, né, a questão da sintonia. Bom, e nós fechamos, então, esse nosso encontro de hoje com o pensamento, né, maior que São Luís traz para nós, de considerarmos que todo esse cenário que nós temos, que traz esse gênero de provas, dos momentos que estamos passando, que também é importante a nossa participação na construção desses momentos, né, que nós estamos vivenciando, especialmente nós que somos espíritos imperfeitos ainda nesse mundo de provas e expiações. Vamos falar desse momento da pandemia, desse momento de grande contaminação por um vírus que ainda está sendo conhecido, né, que não existe um tratamento ainda definitivo, a cura, que estamos em busca, né, desse grande momento de descoberta para acalmar os nossos corações. Ora, seria essa pandemia algo que estivesse determinado, sendo causado por espíritos maus, que estão querendo que todos nós
né, acabemos sucumbindo, terminando a nossa existência de forma triste, desoladora? Será que aqueles que sucumbiram, né, que muitos que foram contaminados, sequer sentiram, assintomáticos, sequer tiveram nenhum tipo de enfermidade, e outros ao mesmo tempo, né, em questão de dias e semanas, vieram a desencarnar? Então, existe ali uma proteção, existe ali alguma coisa de influência negativa que potencialize esses dois extremos? Será que a pandemia ela veio numa programação, né, espiritual para nos provocar esse crescimento? Ora, esses males, nós sabemos, eles fazem parte ainda das condições do nosso planeta. As condições não só morais, mas as condições físicas. A gente observa que durante o procedimento de higienização, muitas doenças, não só a questão do Covid, foram evitadas, né? A gente percebe que a movimentação nossa, co-criadora, ela também ajuda a fazer com que esse progresso venha. Não é só o progresso moral, né? Ele vem impulsionado, mas também a gente consegue, através da nossa percepção de conscientização, do nosso progresso moral, também mexer nessa estrutura física. Então a pandemia ela é uma condição ainda do nosso planeta. Grandes males como cataclismas, né, questões que acontecem ainda, fazem parte da nossa condição. Mas a forma como nós administramos, a forma como nós convivemos com isso, a forma como nós amenizamos ou potencializamos é responsabilidade nossa. A forma como nós lidamos com a natureza, com o nosso consumo, com a nossa saúde, a questão da imunidade, nos descobrimos doentes fisicamente. Muitas pessoas, né, em grupos de risco, com a saúde prejudicada, a alimentação ineficiente, né? Então, quantas coisas que foram expostas, tantas coisas da pobreza, da fome, da falta de saneamento básico, quanta coisa vem à tona com esse tipo de situação que ainda persiste. Então, que possamos estar sintonizados com os bons espíritos, para que possamos encontrar soluções coletivas, individuais e coletivas, participar dessas mudanças, dessa psicosfera psíquica, mas também desses movimentos da nossa ferramenta física, nos conhecermos fisicamente, né? Cuidarmos da nossa saúde, então cuidar de si, cuidar do outro, perceber que ainda estamos em um momento ainda que exige cuidado, que as coisas não acabaram. Então, se existe uma condição, um gênero de provas que envolve uma pandemia como essa, e se nós somos descuidados, nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontecer além do que precisa acontecer. Nós podemos prejudicar ou podemos amenizar. Então, meus irmãos, que possamos encontrar esse caminho dentro de todo esse contexto, aproveitar essa experiência, aprofundar um pouco mais. Podemos ler um pouco mais sobre essas questões lá no Livro dos Espíritos, né? Para conhecer um pouco mais essa experiência maravilhosa que é essa experiência terrena. Então, vamos ficar em paz, com Deus, com fé, com esperança, mas também com responsabilidade. Vamos agora para a nossa prece de encerramento, a nossa prece final. E quem vai fazer a nossa prece de encerramento é a nossa companheira Graça. Muita paz, meus amigos. Meu Pai do céu, os nossos corações estão repletos de alegria por esta oportunidade de, na condição de pedinte de luz, alimentar nossa intimidade com a luz do esclarecimento. Nesse momento, Pai, recolhidos em prece, agradecemos aos espíritos trabalhadores da Casa de Irmã Rosa pelo esforço em nos emprestar a condição necessária, indispensável para absorver os ensinamentos, as reflexões que nos foram
oportunizadas. Rogamos por toda a humanidade terrestre, principalmente, Pai, por aqueles que neste momento vivenciam a dor física e principalmente a moral. Suplicamos aos espíritos bondosos a adentrarem nos nossos lares, iluminando todos os recantos e todos os espíritos presentes na condição de encarnados e desencarnados. Rogamos ainda pela fluidificação de nossas águas, possibilitando desta forma mais uma oportunidade para o nosso equilíbrio. Que a tua divina lembrança permaneça entre nós, norteando os nossos passos e as nossas escolhas. Que assim seja, graças a Deus.